Olá, irmãos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 28 de novembro de 2025, mais um dia que o Senhor nos dá. Estamos aqui todos vivos, respirando, agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por todas as bênçãos concedidas a cada um de nós. E vamos fazer nossa primeira oração nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus justo, o Deus único e verdadeiro, o Senhor dos senhores. Nós te louvamos, ó Pai, te exaltamos, ó Pai, porque só o Senhor é digno. O Senhor criou todo este mundo, todo esse universo, Senhor, com os mínimos detalhes, Pai amado, cada coisa nos seus devidos lugares, Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso olhar a natureza, como é maravilhoso olhar todas as coisas que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, obrigado por cada detalhe em nossas vidas, pelo teu imenso e maravilhoso amor, Senhor. Ó Deus, te agradecemos por cada irmão, por cada família, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo teto que nos abriga, pela água que mata a nossa sede, que nos limpa, nos lava, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, pelo ar que respiramos, Senhor, por cada coisa é maravilhosa. A gente vai olhando, a gente vai pensando de tanta coisa, tanta bênção que o Senhor tem para nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos derramadas sobre nós, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Só temos a agradecer nesta manhã, te louvar nesta manhã, exaltar o teu nome nesta manhã. Obrigado, Jesus. Abençoa, Senhor, cada um de nós neste momento de oração, que estamos aqui juntos para louvar o Senhor, para orar, Senhor. E hoje, ó Deus, um dia especial, Senhor, nós vamos orar a respeito de fé, vamos falar sobre fé. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar ao Senhor, meu Pai. Ensina-nos a ter fé, Senhor, dá-nos a fé. O Senhor nem diz que temos que ter uma grande fé, mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda já faz uma grande diferença em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, te bendizemos e pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Eduardo. Amém. Então, hoje nós vamos falar em Lucas 7, de 1 até o 10, né? Que fala sobre um centurião. Todo mundo conhece essa história, né? Ele diz: Não sou digno que entreis em minha casa, mas ao dizer uma só palavra, o meu servo será curado. Lembra disso? Isso é fé, né, gente? Imagina. E tem gente que acha que você precisa estar em algum lugar para pedir a Deus para fazer algo, né? É a fé que faz, não é você estar num lugar. Você está lá na Alemanha, você está orando pelo Brasil. Nós estamos no Brasil, estamos orando pela Alemanha. Não é assim? Deus, ele é dono de todo o universo, ele é onipotente e ele é onipresente. Então basta que tenhamos fé. A Bíblia nos diz que a fé remove montanhas, não é? Então é essa fé que a gente precisa buscar. E hoje eu estou até com um bonezinho aqui, ó, com a marquinha da fé. Fé, então essa história de fé do centurião, registrada lá em Lucas 7, de 1 a 10, é uma das passagens mais promissoras do Evangelho. É maravilhoso a gente ver, né? Aquela fé daquele centurião, né? Ela apresenta assim, um exemplo concreto do que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus não é aquele que fica duvidando, não. Será? Ai, será se eu orar? Ai, será que. Ai, eu não sei, não é? Não, a nossa palavra, como diz a Bíblia, deve ser sim, sim, não, não. A gente não pode ter dúvida. Deus, é poderoso, nós temos que crer. Aí ele que vai dar a resposta, mas nós temos que crer, nós temos que estar firme ali, né? Então, por meio das ações da fé e da humildade desse centurião, podemos ver a prática viva de tudo aquilo que Jesus ensinou anteriormente, que nós vimos, né, no capítulo anterior de Lucas 6. Ele falou sobre os valores do reino de Deus.
né? E nós vamos destrinchando durante esse andamento aqui da nossa reunião de oração. Então, nós vamos para a segunda oração dessa manhã, dentro desse tema, fé. Fé, né? Temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem aqui tem fé? Eu tenho. Glória a Deus. E eu quero que a minha fé seja pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas eu me lembro quando eu estava no hospital e tudo aquilo que eu passei, né? Eu não, momento nenhum, eu murmurei. Momento nenhum. Eu estava ali e eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não sei, eu gostaria de estar aqui para ver meu neto crescer, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? E eu estou aqui, graças a Deus, já 8 anos, né? Após tudo isso, glória a Deus. Então nós vamos orar por fé, que a gente tenha mais fé, que a gente finque nosso pé na fé em Jesus, para que Deus faça a obra maravilhosa dele, continue fazendo essa obra maravilhosa. Então eu quero pedir, deixa eu ver quem está aqui hoje. Quem está aqui? Vamos ver aqui. Então vamos pedir o nosso visitante, né, é, espanhol, que está aqui no Brasil de novo, e domingo a gente vai se abraçar. Então vamos lá, Tiagão, vamos orar com você, meu irmão. Fé. Amém. Vamos. Senhor Deus, nosso Pai querido, amado, obrigado mais uma vez juntos orarmos a Ti. Mais uma vez compartilhamos essa mesa de oração, compartilhamos palavras, compartilhamos no princípio, antes de começar, a gente, o fulano tá assim, o ciclano tá assim. Compartilhamos as nossas preocupações, as nossas necessidades de amar, os nossos sentimentos, Senhor. Que maravilha isso, Pai. Isso tudo aumenta a nossa fé. Isso tudo fala sobre a fé no Senhor. A fé de não vamos orar pelo Isaac, vamos orar pelo Valdo, o que seja. É a nossa fé no Senhor, de acreditarmos como o centurião acreditou. Oh, Senhor, realmente, Senhor, faça com que nossa fé seja inabalável, faça com que nossa fé cresça no Senhor, Deus. Sabemos que a fé é exercitada em momentos difíceis e também em momentos bons. Senhor, então que venham os momentos difíceis, por mais que não seja legal, que não seja fácil, mas que faz a gente ter uma fé mais forte no Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por podermos realmente colocar diante do Senhor nossos medos, nossas petições e saber que pela fé o Senhor pode responder e pela fé o Senhor pode não responder, que no momento certo venha. Então a fé faz a gente aguardar também. A fé faz a gente resistir no Senhor e entender as coisas, Deus. Que a fé venha carregada de compreensão, de entendimento do tempo do Senhor, do momento certo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Então, vamos orar agora por fervor no nosso espírito. Então, quero pedir meu irmão Valdo e que explique para a gente, Valdo, né, o que está acontecendo aí também. E vamos orar com você, meu irmão, para que tenhamos mais fervor, que nosso coração queime. Então, vamos com você, meu irmão. Aí você já aproveita e já fala um pouquinho do que está Amém. acontecendo aí. Amém. É o que eu coloquei ali no grupo de oração, coloquei lá o parecer do médico ortopedista, que ele falou que é que eu tenho na coluna, que é tanta coisa, que é tanto nome científico que eu não entendo nada, mas o Paulo já tinha falado para mim que era algo sério, que eu ia ter que ter um acompanhamento de um ortopedista, né? Aí eu só vou começar isso a partir de janeiro, quando eu chegar aí, que eu tenho um médico marcado, né? Então, para ele encaminhar para o ortopedista, mas como eu tenho uma perícia pela federal, né, para benefício, e eles estão pedindo eu estar afastado e tudo mais, eu vou passar por uma perícia médica para poder entrar na área de benefício de invalidez, né?
E aí eu pedi oração porque eu fiquei assustado com tanto nome, com tanta coisa que eu estou nas costas. Eu falei, nossa, é só uma costa e tem tudo isso. Então, é isso aí, né? É acreditar, ter É. fé em Deus e vamos que Amém. É isso aí, meu irmão. Então vamos lá amém. Deus, orar com você, meu irmão. Amém. muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tema que veio a calhar, né, de fé. Se a gente não tiver fé, se a gente não tiver perseverança, confiança, fervor naquilo que a gente faz pelo reino, né, em relação à palavra, pelos povos, pelas etnias, se a gente não tiver isso conectado contigo, nada adianta, Senhor. Não são é a enfermidade que nos faz parar, Pai. Então, eu sou um pouco teimoso em relação a isso. Eu não consigo parar, enfermidade para me parar só se eu estiver em cima de uma cama, realmente sem poder andar, sem poder me movimentar. Então eu só peço que o Senhor proteja aí, não só eu, mas tanta gente que está aí, que está talvez até na mesma situação que a minha, ou até pior nessa questão ortopédica, Senhor. Então, que o Senhor traga fervor no coração das pessoas nesse dia, no coração das pessoas dentro das igrejas, Senhor, em relação a isso, que a gente se prenda mais à palavra, Pai. Se prenda mais à palavra, porque a partir do momento que a gente se prende à palavra, a gente aprende a te ouvir mais e mais. Porque parece que toda vez que um pastor fala alguma coisa para a gente, parece que a gente fica de birra, e são tantas coisas, Senhor. Travou? Travou. Parece que sim. É. Amém. Amém. Que Deus abençoe o Valdo e vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus. Val, travou aí, viu? Eu falei em nome de Jesus, amém. 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 Deus Amém. abençoe. É isso aí. Bom, gente, vamos seguindo, né? Ó, a gente vê aqui nessa história do centurião, no finalzinho eu vou ler os versículos aqui para a gente encerrar com os versículos, né? Dessa história de fé, né? Então, Jesus, ele no capítulo 6, né, ele já tinha falado sobre os valores do reino, aquela coisa toda, como, por exemplo, amor aos inimigos, né? O amor aos inimigos, que é uma coisa difícil, né, gente? Difícil. Então, Jesus fala sobre a generosidade desinteressada e a humildade. Ele também fala, ele anuncia contra a hipocrisia, né? Tudo no capítulo 6, enfatizando que o verdadeiro discípulo não é apenas ouvinte, mas aquele que pratica, né? Lembra disso? Então, assim, agora nós vemos aqui na narrativa de Lucas 7, encontramos um homem que personifica esses ensinamentos, esse centurião romano, né? Que era uma figura incomum, um líder militar, que cuidava ali de 100 soldados, né? Então, ele era, a princípio, um representante dos opressores romanos, e os judeus odiavam eles, né? Odiavam eles, né? Por tudo aquilo que eles faziam, por a sua dominação, cobrança de impostos, essas coisas tudo. Mas este homem, ele transcendeu as expectativas. Ele foi além daquilo tudo, né? De tudo aquilo que você esperava de um centurião, né? E esse homem se preocupou com seu servo. Olha que coisa, né? Que coisa, que isso? Como é que se chama isso? Amor. Amor. Caramba! Eu fico aqui pensando, né? E esse centurião, ele usou dos próprios recursos para construir uma sinagoga. Lembra disso? Então, assim, ele era diferente. Ele era alguém diferente, né? Que estava ali. E então nós vamos orar nessa questão. Amar os nossos inimigos. Precisamos amar. Amar, não é? Nós não precisamos gostar, né? Mas precisamos amar. É um mandamento. Amar.
amar. Então, Sirlei, queremos orar com você, meu irmão, sobre essa questão. Amor. Principalmente amor àqueles que nos maltratam, que nos tratam mal. Tá bom, Sirlei? Vamos orar com você, meu irmão. Querido Pai, nós nos achegando à Tua presença, ó Deus, mesmo que saibamos que o Senhor é onipresente, Ele preenche todas as coisas, mas às vezes os nossos corações estão distantes, estão distraídos com as coisas do mundo, estão mal direcionados para as preocupações deste mundo. E muitas vezes, ó Deus, a partir de mim, como sempre se diz na vida, eu sou o primeiro da fila, principalmente os nossos projetos, nossos, não do Senhor, nossos planos, nosso desenvolvimento do dia a dia tem se voltado para nós mesmos, para a nossa família, para o nosso gueto familiar, até confessional. Ó Pai, nós te suplicamos que o Senhor, através da tua palavra, da forma que o Senhor achar melhor, que o Senhor nos ensine de uma forma bem didática, porque às vezes temos corações endurecidos, calcificados, embrutecidos. Nos ajude a ultrapassarmos esse espaço de nós mesmos, da minha família, e avance para o reino. Como algum tempo atrás, se não me engano, o pastor Marcelo disse que quem não vive no reino não tem vida. E é isso. O teu reino é muito mais amplo, é universal, é mundial, transcende muito esses pequenos limites que nós estabelecemos, essas barreiras de proteção que dentro nos colocamos, ó Deus. Que aprendamos a sermos o terceiro, que aprendamos a exercer o nosso amor que vem do Senhor. E algo que tem me incomodado o coração, eu não estou julgando, eu não estou estabelecendo nenhuma doutrina, absolutamente. Nos ajude, além de amar, gostar também. Eu vejo isso como desafio. É difícil nós exercermos esse gostar, de querer estar junto, mas eu penso, papai, que o gostar significa estar perto, querer conviver. E isso tem sido para mim um desafio. Eu tenho me sentido incomodado com isso. Me ajude a amar e me ajude a gostar. Parece que essa ideia fica meio incompleta. Eu não vejo muito isso na sua palavra, não. A não ser em momentos muito pontuados, segundo Paulo escreveu. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais completos. Me perdoe aqueles que pensam diferente, mas eu acho que é um desafio para mim. Eu quero amar, eu preciso amar, porque essa é a essência da vida, a essência do Senhor, que o Senhor é amor. Me ajuda, além de amar, a gostar também. É um desafio para o meu coração. E se alguém me fere de alguma forma, e se eu perdoo, é um desafio para mim gostar daquela pessoa também. É um desafio para mim. Ajuda-nos nesse, nessa questão. E, papai, ajuda-nos a ser intencionais, completos, sem exceção, sem vírgula, sem ponto e vírgula. O teu reino é completo. Não tem um porém, não tem um entretanto. É completo. Porque o Senhor é completo. E nos convém buscar o conhecimento, o discernimento, a sabedoria, para sermos completos também, mesmo que encontremos essa completude somente quando encontrar com o Senhor.
na eternidade. Mas é um desafio para nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. Sileirão. Mas é isso mesmo, Shirley. É Amém. verdade, é isso mesmo, né? Amém. O verdadeiro discípulo é aquele que imita Cristo em palavras e ações. Este é o verdadeiro discípulo, né? Como se lê orou aí, amar, gostar. A gente tem que imitar Jesus, né? Temos que imitar ele. Ele é o nosso maior exemplo de generosidade, de humildade, de amor, de tudo, né? De tudo que é bom é Jesus, né? Então, nós vamos orar agora sobre generosidade. Nós vimos que esse centurião, ele era um homem generoso. Ele era um homem que amava os judeus, né? E como eu falei antes, ele até, com os recursos dele, ele construiu uma sinagoga para que os judeus pudessem adorar a Deus. Então, é incomum esse homem era incomum, diferente, né? Então, que nós tenhamos, nós sejamos generosos e tenhamos um coração humilde. Então, eu gostaria de orar com você, Bonde. Você é uma pessoa generosa, eu vejo assim, né? É, então, vamos orar com você para que a gente aprenda mais de Jesus e possamos mostrar a este mundo que Jesus realmente ele faz diferença em nossas vidas, né? Que sejamos generosos, amorosos, humildes. É isso. Vamos orar com você, meu irmão. A gente tenta ser isso aí, viu, Evandro, mas a gente faz muito ao contrário. Não, mas Mas vamos todos lá. nós, né? É Todos nós. isso. Senhor nosso Deus, primeiramente nós te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso dono, o nosso tudo. E, Senhor, nós somos pequenos, somos fracos, somos pecadores, somos indignos, ó Deus, indignos até de chegar até a tua presença. Mas sabemos, ó Pai, temos consciência, cremos, temos fé de que através de Jesus, teu filho, o Senhor nos aceita, nos ouve, nos responde. O Senhor nos ama incondicionalmente, mas só através de Jesus nós chegamos até o Senhor. E é olhando para Ele que nós aprendemos todas as coisas boas. Jesus era dadivoso, dava de graça o ensino, a cura, a presença, a palavra amiga, a palavra firme. Tá sem som, Bonde. Cortou o som. Desculpa, toquei aqui. Jesus é o nosso exemplo, com palavras firmes no momento certo, palavras de amor, palavras doces, palavras de vida, sempre ensinando. E nós queremos isso, Pai. Refletir esta presença de Jesus aonde nós estivermos. Naquilo que o Senhor nos colocar no coração para fazer, ajuda-nos a fazer, a não deixar para outra pessoa fazer. Se é para gastar um tempo com alguém, vamos lá. Se é para ajudar financeiramente, vamos lá. Se é para ajudar com algum objeto, algum alimento, vamos lá. Se é para orar, vamos. Se é para suplicar, vamos todos juntos, ó Pai. Nos perdoe naquilo que nós temos como preguiça muitas vezes, ou então damos prioridade em outras coisas. Nos perdoe, nos ajude, como eu tenho orado, Pai, dê a mim, começa comigo, né? Discernimento espiritual das coisas que acontecem comigo. E assim eu peço também sobre os meus irmãos, para que nós vejamos o Senhor em tudo, porque o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor quem fala. A última palavra é sempre do Senhor. Quando a gente faz algo que é simplesmente da nossa vontade, da nossa cabeça,
Sempre dá errado, Pai. Ou nem acontece nada. Mas quando é o Senhor quem manda, tudo acontece, tudo muda. Mesmo que às vezes a gente olhe nas circunstâncias, nas nossas visões, não mudou nada. Mas tudo mudou internamente, no nosso espírito, na nossa mente. Como o pastor Saulo sempre fala, a metanoia, a mudança de mente, isso acontece sempre que obedecemos o Senhor. Isso nos traz gozo, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz vontade de realizar de novo. Então, ó Pai, ajuda-nos, ajuda-me a obedecer. Sempre que ouvir, obedecer. Ser, ó Deus, aquele de amar, que gosta de ajudar, que gosta de servir, que gosta de estar junto. Esse gostar é tão difícil, como o Cirlei orou. É tão difícil gostar de quem pisa no nosso calo. Oh, tem misericórdia de nós. Mas ajuda-nos a gostar. Ajuda-nos, ó Deus. Temos grandes oportunidades dia após dia de sermos pequenos cristos na vida das pessoas, dando o exemplo, sendo o exemplo e refletindo Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso irmão mais velho, o nosso bem maior. Ajuda-nos, ó Deus. Mas nós já te agradecemos, porque muitos de nós temos aproveitado as oportunidades de sermos reflexos daquilo que Jesus nos ensinou, porque a tua palavra está cheia de ensinos para a vida eterna. E que isso encha o nosso dia, o nosso ser, a nossa vida, o nosso espírito, para que sempre a nossa decisão seja obedecer o Senhor e fazer a tua obra com o Senhor. E muito obrigado por tudo que o Senhor já nos tem dado a fazer e nos tem ajudado a fazer, para a tua honra e glória. Te damos toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. E oramos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Agora, vamos pedir uma irmã, né? Uma irmã. Lena, você pode orar, minha irmã? Vamos orar sobre longanimidade, né? Termos mais paciência e mansidão no trato com as pessoas, né? Longanimidade e mansidão. Você pode fazer essa oração, Lena? Que sejamos mansos e humildes de coração. Lena? Acho que não, né? Amém. Ô, Lena. É, Lena. Porque você é uma pessoa que parece que sempre está tudo bem, né, Lena? Graças a Deus, você sempre está com um sorriso, recebe a gente bem. Isso é muito bom. Então, nós vamos orar com você, minha irmã, para que a gente tenha longanimidade, que tenhamos mansidão, né? Para mostrar Jesus também nessa questão, né? Amém. Senhor, eu quero te agradecer por cada oração, Deus, que já confirmamos aqui nessa manhã, Senhor. Pela oração sobre fé, sobre amor, sobre generosidade. E, Senhor, eu como indivíduo preciso, Senhor, crescer mais em tudo isso. E creio, Senhor, que como comunidade, todos nós precisamos cada dia mais buscar do Senhor, Pai. E não diferente disso, Senhor, peço ao Teu Espírito Santo que nos dê, Senhor, através do fruto do Espírito, mais um gominho dessa mexerica, como o pastor Alan nos ensinou, Senhor, a sermos longânimos, Senhor, sermos longos. Ai, Deus, quão difícil é isso, Pai. O pastor Evandro falou que eu aparento sempre estar bem, mas o Senhor conhece o nosso coração, Deus. O Senhor sabe que somos totalmente dependentes da graça do Senhor, Pai. E ser manso, ô Senhor, ser manso, Pai. O próprio Senhor falou isso no Sermão do Monte, Pai.
como é difícil ser manso, Senhor. E achar esse lugar, Pai, de tranquilidade, de quietude no Senhor. Então, o que eu peço nessa manhã, Pai, que o Senhor nos dê hoje mais uma gotinha, mais uma porção, Senhor, de longanimidade, Senhor, de mansidão. Derrama sobre nós, Pai. E aquieta o nosso coração, Deus, enquanto as agitações do mundo, Senhor. Aquieta o nosso coração na Tua palavra, Senhor, para que possamos perceber, Deus, quão bom o Senhor é e o quanto o Senhor tem para nos dar, Deus. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo que temos vivido como comunidade, nesse tempo agora, dessa transição do pastor Alain enquanto cirurgia. Isso nos deixa ansiosos, Senhor, mas nos dê, Pai, essa calmaria de saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu oro e agradeço em teu nome. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vou chamar mais uma irmã aqui, a Kátia. Você pode orar com a gente agora, Kátia? Vamos orar sobre oração. Sejamos pessoas de oração, não é? Nossa igreja tem mais ou menos quantos membros? Uns 200 e pouco? Uns E 250. eu sei que alguns trabalham nesse horário e tal, mas muitos poderiam estar aqui, não é? Pensa bem, muitos poderiam estar aqui, mas não estão, né? Então, e a oração é muito importante, né? E é claro que tem muitos que oram, né? Tem muitos que oram, tem muitos que não oram em momento nenhum, mas que a gente tem uma vida, a gente precisa ter uma vida de oração. E nós vamos orar agora pelos enfermos, orar pela igreja, orar pela saúde, orar, né? Para que Deus venha, intervenha da forma dele, conforme a vontade dele, não é verdade? Então, Kátia, você pode fazer essa oração, minha irmã? Amém. Bom dia, posso? Bom dia. Então, vamos orar com você, minha irmã, em nome de Jesus, tá? Amém. Senhor Jesus, graças eu te dou, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, Senhor, na face dessa terra. Mais um dia, Pai, que o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, tem suprido, Senhor, as nossas necessidades, a tua misericórdia se renovou, Jesus, nessa manhã sobre nós, Pai. O Senhor colocou, Senhor, o teu coração, Jesus, nas nossas misérias. Muito obrigada por isso, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero apresentar, Senhor, cada pedido, Senhor, de oração, Senhor, sobre enfermidade, Senhor, sobre cirurgias, ó Pai, como a Lena orou sobre a recuperação do pastor Alain também, Senhor, quantas pessoas enfermas, ó Pai, aflitas, Senhor, nesse dia por causa de uma enfermidade, por causa de uma doença no corpo, Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada uma delas, Senhor, trazendo da tua paz que excede todo entendimento, Senhor, na mente, no coração, aquietando, Senhor, colocando uma confiança, Senhor, que é a fé, Pai, no Senhor, no coração, Senhor, de cada uma delas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, também como igreja, Jesus, a orar, a buscar mais ao Senhor, Pai, a conhecer ao Senhor, Pai, a buscar mais o Senhor, Jesus, porque o Senhor é o caminho, Pai, que nos conduz à salvação. O Senhor é a verdade, Pai, que nos liberta. Senhor, é a tua vida, Jesus, enxertada em nós, Pai, cada vez que nós buscamos, ó Pai, o Senhor, Pai. Buscamos na tua palavra, aprender mais do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a quietar o nosso coração, Senhor, e entrar neste lugar, Pai. De orarmos, ó Pai, de buscarmos ao Senhor, Pai, de esperarmos e confiar todas as coisas no Senhor, Pai. Nos ajuda a confiar mais em Ti, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero apresentar, Senhor, essa lista de oração, Pai, e desde já, Senhor, te render graças, ó Pai, porque a Tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela que vai se cumprir nas nossas vidas, ó Pai. E eu te louvo, Senhor, nessa manhã, junto com os meus irmãos, ó Pai. Te agradecendo, Senhor, por todo o bem, bondade e misericórdia do Senhor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Amém, Deus. Amém. Então vamos lá para Lucas 7, de 1 a 10. Tendo terminado de dizer tudo isto ao povo,
Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, porque isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Tremendo, né? É uma fé tremenda, né? Assim como o exemplo desse centurião, esse centurião e de Cristo que nos desafia à reflexão, né? O exemplo dele nos desafia a nos refletirmos. Como temos vivido a nossa fé? Como é que eu tenho vivido a minha fé? Como você tem vivido a sua fé? Temos amados aqueles que nos odeiam, aqueles que nos prejudicam? Nós temos que refletir tudo isso. Temos demonstrado compaixão por quem não pode nos retribuir? Depositado nossa confiança na autoridade de Jesus? Temos feito isso? Nos aproximamos de Deus com humildade, permitindo que tudo é obra da sua graça? Então é um momento agora de nós refletirmos. Terminar essa reunião, vamos refletir sobre todas essas questões. Então, nós vemos aí que o centurião tem um grande exemplo, e nós podemos até dizer que Jesus é o verdadeiro e perfeito centurião. Pensa bem sobre isso. Jesus é o verdadeiro e perfeito centurião. Ele viveu o que ensinou e nos chama a fazer o que mesmo? A amar, né? Ele nos chama a amar, a termos humildade, a termos paciência, a sermos mansos. Então, Jesus nos ensina tudo isso. E nós, lendo essa história, vendo a fé deste centurião, nós refletimos em nossas vidas como é que nós temos agido. Então, irmãos, que cada um de nós aqui nesta manhã possamos refletir em todas essas questões. Somos realmente verdadeiros discípulos de Jesus? Nós temos imitado Jesus em todas as coisas? A história desse centurião nos inspira a buscarmos cada vez mais o Senhor? Então vamos refletir. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você durante todo esse dia. E hoje à noite tem MOP, né? Não tem MOP? E eu espero que eu consiga uma carona, vou precisar. Irmãos, que Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Amém?